Bom dia! Bom dia a este Café com Terapia de número 204 hoje. Puxa vida, hein? Quando eu penso que eu já fiz 204 lives, eu fico muito feliz mesmo, porque sempre foram lives que, para mim, tiveram uma importância muito grande, os temas, né, na minha própria vida. E hoje nós vamos falar sobre a ama de leite na sua família, que eu escrevi aqui no tema como a ama de leite no seu sistema familiar. Qual é a importância desta pessoa no nosso sistema familiar, né? Então, nosso bate-papo de hoje é esse. Fique com a gente até o final. Se você me assiste agora ao vivo ou se você vai assistir depois, porque nós teremos uma participação surpresa e especial da querida Mari Ferrari, que é a nutricionista que tem me ajudado bastante na minha carreira de voltar a ter uma alimentação saudável, né? Então, muito bom dia, Rô Santos, bom dia, Mari, bom dia, Cris. Cris, que alegria todas vocês aqui. E vamos enviar os aviãozinhos, né? Sabe, Cris, que eu fiz a postagem para 8h30 da manhã, que eu aproveitei um post, né? E só modifiquei a data e esqueci de ver que tinha sido 8h30 da manhã. E aí a Mari me mandou uma mensagem, ai que pena, eu perdi. Eu falei, ué, mas vai ser hoje? Aí ela falou que estava 8h30, então lá fui eu e fiz um remendo e coloquei às 10h30. Aí, Cris, eu lembrei do nosso querido e amado professor Alexandre, quando ele diz, antes, como é que ele fala? Antes feito do que perfeito, né? Então, vamos lá começar. Maria Cláudia, seja muito bem-vinda, bom dia. Então, por que veio esse tema assim na minha cabeça, né? Eu não consigo, eu vou ser bem sincera com todo mundo, eu não consigo deixar uma semana inteira, não, no caso agora que é só quarta-feira, deixar um mês inteiro de temas prontos. Eu vou tendo uns insights, aí vou botando na minha lista. E este tema agora, que é sobre a ama de leite, me veio assim durante a semana. Acho que todo mundo já sabe, eu tô com o dedinho do pé esquerdo quebrado, meu pé tá enfaixado, então eu tô deitada, praticamente sentada, né? Sem poder caminhar e fazer as minhas atividades. Então esse tema me veio da ama de leite. Por que será que ele veio? Não sei. Quer dizer, eu acho que eu sei. Mas eu vou dando um tempo para confirmar se eu sei mesmo por que ele veio. E então eu busquei sim na internet sobre o olhar sistêmico da ama de leite, né? Deixa eu dar um bom dia para o Rodrigo, que é difícil ter homem aqui no nosso café, né? Seja muito bem-vindo, Rodrigo. O Maurício, que é o nosso rapaz que nos acompanha hoje, não chegou ainda. Então, esse tema ama de leite, eu só encontrei uma pessoa que falou sobre ele na visão sistêmica. E ela traz um olhar, né? E como qualquer tema que a gente vai falar, ou que a gente vai escutar, a gente vai pegar pra gente, ou a gente vai falar o que nos compete de dizer, né? Então, enquanto eu ia investigando, tentei que o professor Edno de História pudesse estar aqui conosco para nos ajudar historicamente sobre como que as amas de leite surgiram, como que elas passaram a existir e existiram durante toda a escravatura e pós também. E aí eu vou falar sobre isso aqui agora, tá bom? Então, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Café com Terapia de número 204. Vamos então. Eu escrevi uma página
uma página, duas, né? E meia. Eu comecei com um trecho de um artigo de tese de mestrado de uma historiadora chamada Caroline Gil. É uma revista que você encontra na internet, mas para você ter acesso, você precisa assinar, ser assinante desta revista, tá? Então, esse trecho, ela diz assim, que ama de leite, que ainda hoje não é estranho ouvir ou conhecer alguém que tenha sido amamentado ou amamentada quando criança por uma ama, por conta de problemas com o leite materno ou pela necessidade de a mãe ter que trabalhar. E aí eu abro um parênteses aqui, que foi o que me aconteceu com o meu filho Caetano. Eu voltei a trabalhar, acabou a licença maternidade e eu precisava de leite materno. Eu queria que ele continuasse a se alimentar de leite materno. E aí a minha cunhada, esposa do irmão do meu então marido, ela também teve um filho no mesmo período, diferença de meses. E então o leite dela era muito, muito, muito. E ela, enquanto eu demorava um século para encher uma chuquinha, ela em 5 minutos enchia várias para mim. Então ela me ajudou neste período. Tudo por amor, né? É tudo por amor. Porém, com o meu olhar sistêmico hoje da constelação familiar, eu começo então a desenvolver uma outra concepção, um outro olhar para essa questão do leite, desse leite que é de outra pessoa. E é sobre isso hoje. Vamos lá. Essa historiadora, ela continua que durante séculos a ama de leite foi utilizada por famílias abastadas. Né? Então, eram as famílias que tinham uma condição social melhor que podiam ter essas amas. No caso do Brasil, muitas eram mulheres escravizadas, que, em virtude do parto, aleitavam os filhos dos senhores, sendo, por vezes, impedidas de amamentar seus próprios filhos e alugadas para terceiros, gerando renda. E eu fiquei pasma nesse momento. Eu não sabia, eu desconhecia isso. Eu desconhecia que essas mulheres, eu sabia, né, que as mulheres escravas, elas amamentavam os filhos das rainhas, da nobreza, né? Mas eu não sabia que perdurou por muito tempo, até após a escravatura, em que o Jornal do Brasil, no início do século XX, anunciava esse mercado que estava muito forte. Sem julgamentos, aliás, é uma das coisas que eu mais aprendo e aprendo com as constelações familiares, é que nós não devemos julgar nada e nem ninguém. Até porque cada um de nós está emaranhado ou emaranhada com uma situação em que nós não vamos conseguir fazer ou ser de outra maneira ou de outra forma. Porém, estas mulheres, quando escravas ainda, algumas vezes, e aí o professor Edno, em algum momento, ele vai poder estar presente conosco para nos ajudar, que ele é historiador, né? Mas estas mulheres escravizadas, muitas vezes, não alimentavam os seus filhos, elas tinham bebês com o intuito, não delas próprias, mas das suas donas, né? Com o intuito de amamentar os filhos dela, desta senhora de engenho, talvez é assim que se diga. E não amamentavam os seus filhos. Né? Alimentavam essas crianças, ou até essas crianças talvez morressem por não ter o alimento da mãe. Estou falando assim com uma certa reticência, porque eu não investiguei a nível, profundo, a nível de história mesmo, né?
porque, como eu disse para vocês, me veio esse insight esses dias desse tema e então eu não tive tempo de me aprofundar. Mas nós teremos o professor Edno aqui, historiador, para nos ajudar a compreender este momento da história. Antes de eu te dar o bom dia para minha querida Solange, que entrou agora, seja bem-vinda, Solange, que honra, que satisfação. Muito bom. E aí eu entro nos meus devaneios, nas minhas concepções, no que eu venho estudado a respeito das constelações familiares. E aí me veio o seguinte pensamento, e eu vou pedir a ajuda de todo mundo que está aqui. É um debate. Faça seus comentários. O que você pensa sobre isso? Mas não julgue, sem julgamentos. Porque a história, ao longo dos séculos, ela foi modificando. E muitas coisas modificaram para melhor. Outras se mantêm. Como, por exemplo, os leites em banco de leite, né, que existem. E aí você pode se perguntar agora, mas Carla, se não houvessem os bancos de leite, muitas crianças não teriam sobrevivido. Eu concordo plenamente. Não estou julgando nem condenando essa prática hoje. No entanto, e é o que eu vou falar aqui mais um pouco, até o início do século XX, essa prática ela acontecia de uma maneira equivocada, né? Quando essas mulheres escravas, por exemplo, não conseguiam nem sequer amamentar os seus para ter que amamentar os filhos das suas senhoras. Então vamos lá. Eu faço uma pergunta. Quais são ou quais seriam as consequências para o sistema familiar uma criança ser amamentada no seio de outra mulher que não tenha sido a sua própria mãe? Bom dia, Tayane. Bem-vinda. E aí eu continuo. Se o leite materno existe porque a mulher gerou uma criança, então este leite não deveria ser desta criança e de seus irmãos que pertencem ao mesmo sistema familiar? E agora? Como é que a gente pensa mais sobre isso? Então vamos lá, vamos seguindo. Vamos seguindo que nós temos a participação da querida Mari Ferrari, nutricionista, para trazer o depoimento dela com relação a isso. Bom dia, Maurício, eu falei em você mais cedo, seja bem-vindo. E aí eu fui lá, né? Enquanto professor, eu fui na etimologia da palavra, porque eu adoro as etimologias das palavras. A origem das palavras, da onde elas vêm, qual a origem delas. Me ajuda a compreender um pouco mais a palavra, o sentido dela, né? Então, a origem da palavra ama vem do latim ama, com 2 M's. E no dicionário vem assim, que ama é a mulher que amamenta uma criança com a qual não possui uma relação de consanguinidade. É aí que eu me peguei dentro do sistema familiar. E também no dicionário diz que é uma ama de leite ou uma criadeira, no dicionário online. E também é a babá que amamenta. E também ama seca. O significado de ama seca eu não consegui encontrar. Por que seca, né? Ama seca. Mas está dentro dessa definição do dicionário. A ama de leite, e aí eu entro, né? Que a ama de leite, ela faz parte do sistema familiar desta pessoa. Na constelação familiar, a gente entende e aprendeu com Bert Hellinger e aprende cada vez mais que a gente estuda, a gente aprende que qualquer pessoa que tem uma interferência na nossa vida, seja
para o lado positivo, ou seja, para o lado negativo, essa pessoa faz parte do nosso sistema familiar. Se qualquer pessoa passa a fazer parte do nosso sistema, inclusive aquela pessoa que assassinou alguém na sua família, ele ou ela passa a fazer parte do seu sistema. Se essas pessoas fazem parte do nosso sistema, que fará a ama de leite, não é? Seja muito bem-vindo, Decosipriano. Eu não sei como é que fala o seu nome. É um escritor, tem uma página bem interessante aqui no Instagram. Sim, Maurício, essas coisas acontecem, né? A gente fica impossibilitado algumas vezes, né, de fazer uma coisa é o que a gente quer, outra coisa que está programado energeticamente para acontecer. Digo eu aqui do meu dedinho quebrado. Então, se qualquer pessoa que modifica, que altera algo em nosso sistema, e na nossa vida, na nossa família, passa a fazer parte do nosso sistema, que fará a ama de leite. No entanto, esta ama de leite, agora vamos voltar lá no tempo de novo, esta ama de leite que foi escravizada, que precisava gerar uma criança para produzir leite, para amamentar, com o intuito de amamentar a sua senhora do engenho, que energia será que esta mulher tinha ao amamentar esse filho que não tinha sido gerado em seu ventre? E que muitas vezes o seu próprio bebê não podia ser amamentado, porque se ela tivesse uma produção pouca de leite, como foi o meu caso, eu aumentei os 2 filhos, mas eu tinha que complementar. Sempre tive que complementar. Eu não tinha essa quantidade enorme de leite, como a minha mãe tinha. Minha mãe tinha muita, mas eu não tive. E aí esta escrava, ela gerou uma criança para então amamentar o filho da sua senhora, mas ela não podia amamentar o seu próprio filho. Que energia era passada através desse leite para essa criança? Né? Qual terá sido o destino desta criança enquanto adulto? Qual emaranhado será que esta criança, enquanto adulto, teve ao ser amamentado por uma pessoa que energeticamente não estava vinculada a ele? E aí a gente pode até falar dessa quantidade de guerras que perduraram durante muito, muito tempo, né? Entre outras coisas, no nosso sistema familiar, né? Continuando então. Se a ama de leite faz parte, e eu escrevo, né? Precisamos então procurar saber como está a vida dela. Porque este vínculo foi formado. A mesma coisa com as nossas babás. Há pouco menos de 4 anos ou 5, eu reencontrei a minha babá no Facebook. E até hoje a gente se comunica. Ela manda bom dia para mim todos os dias. E a minha irmã é madrinha do filho dela. Então, não dá para dizer que a Clarinda não faça parte do meu sistema familiar. Ela faz. Ela faz parte do meu sistema familiar. Ela não me amamentou. Quando ela chegou na minha casa para trabalhar, ela era uma mocinha de 15 anos. E ela contou para mim que lembra quando a minha mãe me teve. E eu não pude mamar na minha mãe, porque eu tive má formação do esôfago. E não pude amamentar. Essa é uma outra história. Mas eu não pude mamar no seio da minha mãe. A minha mãe me alimentou de uma outra maneira. Mas essa babá, que ficou por muito tempo com a gente, faz parte do nosso sistema, da nossa família. Imagina esta ama de leite. Não é? E eu fico pensando aqui, gente, olha, tudo é novo ainda na minha cabeça, tá? Eu vou estar investigando mais. Por isso que eu gostaria da opinião de vocês. Mas eu fico pensando aqui se, mesmo que não tenha sido, que a criança não tenha mamado no seio da mulher, da ama de leite, mas que ela tenha recebido leite desta mulher,
E se a gente sabe qual é a procedência, porque de um banco de leite não dá para saber a procedência, né? Mas quando é uma cunhada da mãe, ou uma irmã da mãe, ou alguém consanguíneo, dá para saber, né? Como que está o destino dessa pessoa. Porque eu fico pensando aqui agora, se nós também que tivemos, que fomos amamentados ou amamentadas do leite dessa pessoa, se nós também não, se nós não cuidarmos, se nós também não vamos estar emaranhados também em lealdade. Olha que loucura que eu estou falando, mas é tudo novo na minha cabeça, eu vou investigar mais. Mas se nós também não podemos, talvez, entrar numa lealdade em função deste leite. Não sei. Eu ainda não encontrei nada, mas eu vou continuar as minhas investigações. E aí eu continuo aqui embaixo, né? E o banco de leite? Em que as mulheres precisam usar aquele leite para fortalecer seu filho ou filha e nós não sabemos a sua procedência? Em qual emaranhado está aquela mulher que amorosamente cedeu o seu leite? Nós não sabemos. Nós não sabemos em que circunstância energética esta mulher que cedeu com amor o seu leite já podia jogar fora. Mas se dá o trabalho de esterilizar o vidrinho, se dá o trabalho de limpar o seu seio, se dá o trabalho de encher aquele vidro e botar em caixas térmicas e levar para o banco de leite. Gente, isso é puro amor. É puro amor. E está me vindo aqui agora também a transfusão de sangue. Aquele sangue que vem de outra pessoa, que está no banco de sangue e que entra. Eu recebi, quando eu sofri meu atropelamento, lá em 1983, eu recebi litros e litros e litros de sangue de pessoas que eu não sei quem são. Estarei eu também emaranhada ao sistema destas pessoas em que o sangue foi doado? Eu não sei. Estou pensando tudo agora. É tudo novo isso. Começou esse pensamento, acho que no domingo, ou na segunda, e que eu venho borbulhando, está fervendo a minha cabeça, né? E se eu estou com esse pensamento, não é novidade no universo. É porque já existe no campo energético esse pensamento. Então tem mais gente pensando junto comigo. E eu vou buscar e vou encontrar. E se você encontrar, me manda. Por favor. Continuando então, neste caso, com qualquer pessoa que tenhamos vínculo, que aí é o que eu pergunto aqui, né? Podemos nos emaranhar? Podemos ficar emaranhados com ela? Sim, Mari, e os órgãos? E os órgãos? E o coração? E os olhos? Lembrei de um filme que eu vi. Aquele com Will Smith. Eu não vou lembrar o nome. Em que ele se sente responsável. Vou fazer spoiler porque é um filme antigo. Em que ele se sente responsável pela morte da esposa, né, no acidente de carro. E aí ele escolhe quem serão as pessoas que vão receber os olhos dele, o coração, rins, fígado, blá, blá, blá. É porque ele se sente responsável, ele deixa uma carta. O filme é bem interessante. Pois é, e os órgãos, né, Mari? Então, quais as consequências negativas teriam isso? E aí a gente pode falar assim, mas Carla, a ciência está evoluindo, né? Para que as pessoas tenham este destino de mais vida, de mais tempo de vida. Elas tenham esse destino, né, de receber um coração novo, fígado, rins, poder voltar a enxergar. Elas têm esse destino. E o destino da outra pessoa é doar. Inclusive, eu sou doadora de órgãos. Quando o meu corpinho, meu espírito desencarnar, pode aproveitar o que servir aqui. Mas me vem esse pensamento aqui agora. Vamos lá.
Quais as consequências negativas? Olha o que eu venho pensando. De acordo com. Aqui o nome da psicóloga que eu mencionei no início, né? Com a psicóloga Inês Rosângela. Se no sistema desta criança havia. Isso seria o negativo, né? Que se no sistema desta criança havia alguma desconexão com a mãe, aí de repente, no começo da vida, entra uma outra mulher que não tem conexão com o sistema familiar daquela criança, quer dizer, sem ser da família, né? Entra então nesta simbiose, porque é uma simbiose, né? Se você já é mãe, você sabe que quando a gente amamenta, é uma simbiose só. Não se separa ali criança da mãe. Fica uma coisa só. Quando esta mãe de fato se dedica para a amamentação. Não quando a mãe está amamentando e teclando aqui no WhatsApp, né? Ou conectada com outra coisa. Mas fazer desse ato da amamentação uma coisa só. E aí a psicóloga continua que entra com o bebê e soma com alguma desconexão com a mãe. Quer dizer, se esse bebê, se essa mãe já tem alguma desconexão com este bebê, e aí, por algum motivo, entra uma outra mulher para dar o seio, dar o leite através do seio dela, vai colaborar e fortalecer com essa desconexão. Essa psicóloga traz isso e eu achei interessante trazer também. Porque pode aumentar a desconexão. Se já existe uma desconexão desta mãe com este bebê, seja lá pelo motivo que for, e aí então ela consegue com que outra mulher dê o seio para o seu filho. Tá vendo que é por amor? É por amor tudo? Sendo assim, a ama de leite pode favorecer esta desconexão, né? Na história brasileira, amas de leite escravas eram alugadas, como eu falei no início, né? Lá no início do século XX. E o Jornal do Brasil, eles já alertavam para este mercado de trabalho intenso com estas mulheres. E aí então vem essa pergunta, né? Estaríamos nós que fomos amamentados ou amamentadas por outras mulheres que não fossem as mosquitinhas aqui, que não fossem as nossas mães, estaríamos vinculadas ou vinculados ao emaranhamento dessas pessoas? Bom, neste momento agora então eu convido a querida Mari Ferrari, que aceitou fazer parte da live hoje. Está de pé ainda, Mari? Topa? Posso convidar você? Vou convidar aqui e saber o depoimento da Mari, né? A Mari que já fez parte uma vez de um café aqui com a gente, né? Falando sobre a nutrição, né? Da constelação familiar. Ela falou para mim, olha, Carla, se você quiser, eu posso também contribuir com a live de hoje. Então vamos aguardar. Bem-vinda, minha amada Mari. Olá! Que alegria! Nós duas de branco, né? Você viu? Eu coloquei esse colar aqui hoje porque desde que eu comprei... Ai, mosquitinho, sai! Desde que eu comprei, ele me remete exatamente ao povo africano, né? Que usa muitas cores, né? Que na cultura de gente, Sim. na cultura deles usam muitas cores, né? Então sempre que eu uso esse colar, eu me remeto a esse povo africano. Então, Mari, como é que você pode contribuir para essa live hoje? O que você tem a dizer sobre isso? E ainda mais que você é nutricionista, né? Você é médica nutricionista, você trabalha com isso. O que você tem para falar para gente? Carla, eu fiquei muito reflexiva a hora que eu vi o tema da live de hoje. E aí eu comecei a pensar, né? Buscar na parte da nutrição o significado, né? E você sabe que quando eu vou buscar na nutrição, não tem como eu buscar somente na nutrição, eu acabo olhando para o outro lado também, né? Porque somos, como eu sempre falo, corpo, alma e espírito, né? E é assim que nós devemos ser tratados. Claro. E na nutrição, o leite materno,
é leite materno, né? A composição do leite materno pode mudar um pouquinho de mãe para mãe, né? Pode mudar em questão do nutriente, dos anticorpos, porque depende muito da alimentação da mãe, né? Mas ainda assim é leite materno. Então, ainda assim tem a sua importância, né? Então, eu penso, não pensando pelo lado da nutrição, eu penso que Deus, o universo, né, a natureza é tão maravilhosa, que se eu começo a refletir nessa questão, juntando a nutrição com essa questão né, não digo assim espiritual, mas energética, né, também, né? Eu penso que essa questão da gente ser amamentado por uma ama traz para a gente a reflexão de que todos precisamos de um cuidado, né, nessa parte, né? E não necessariamente esse cuidado pode vir da nossa mãe consanguínea, né? A gente vê muitas pessoas que são criadas, né, que têm como mãe a figura não da mãe em si, mas assim da avó, ou até mesmo do pai, né? Então, eu penso que é tão importante, né, esse cuidado que a gente deve ter, que então esse leite materno, ele não necessariamente precisa vir da nossa mãe, ainda assim seremos nutridos, né? Sim, E sim. hoje, nós temos as fórmulas, né? As fórmulas nutricionais, porque nem sempre é possível que essa mãe tenha acesso ao banco de leite. Então, eu tenho muitas pacientes que não conseguem amamentar por N motivos, não têm acesso a esse banco de leite, porque às vezes falta leite também, por conta da demanda, né? E aí nós temos as fórmulas nutricionais, que são industrializadas, né? Então, tenta-se imitar, né, a composição do leite materno. E ainda assim... E ainda assim ele mesmo ele sendo artificial, né? Sim, artificial. Ele cumpre com os benefícios do leite natural. Sim, sim. É lógico que, né, Carla, a gente busca sempre a parte, como eu sempre ensino, né? Quanto mais natural possível, melhor. Mas nem sempre é possível, Nem sempre, né? Então, nós temos essa opção. Só que agora eu vou trazer o que eu observo em consultório, tá? Eu vejo muitas mães se sentindo frustradas, né? Então, energeticamente, isso gera na mãe uma série de consequências que, se ela não souber lidar, né, isso vai perdurar, né? E isso passa também para nós filhos, né? Então, isso gera um sentimento de incapacidade, de impotência. Da culpa também. Gera culpa. Ah, é porque o meu leite... Tem a famosa frase, né? Meu leite não é forte, meu leite não é bom. Nossa, eu escutei no meu filho Luan, a minha sogra com muito carinho foi lá para São Paulo, né? Onde você mora, foi para São Paulo para me ajudar, né? Mas ela olhava assim e dizia: Ih, não tem leite nesse peito, não, gente. Eu acredito que deva doer ouvir isso, né? É horrível, como assim? Sabe, eu sou vegetariana, eu cuidei da minha alimentação. Como assim que não tem leite? E ela estava certa. Tinha, mas tinha, ele não chorava, ele tinha, para ele estava bom aquela quantidade, né? E eu insisti com ele. Mari, eu vou pegar esse gancho então para falar, porque você está falando da fórmula eu estou aqui anotando tudo, né? Das fórmulas para leite. E eu, muito vegetariana naquele período, né? Eu aprendi com a Sônia Rich, no livro Mamãe Eu Quero, em que ela ensina o leite dos 7 grãos. E eu cozinhava todos os dias numa panela de ferro, que tinha que ser de ferro. Depois do segundo filho eu fiz de panela de pressão, né? Mas no primeiro, né? No segundo já eram 2 bebês, o tempo reduz. E aí eu cozinhava todos os dias 7 grãos. E coava na fraldinha de pano dele, né? Coava aquele líquido e dava sem nenhum tipo de adoçante, nem mel, nem nada. E eu dava o meu peito e depois eu complementava com este leite de 7 grãos.
Esse menino era uma fortaleza, né? Sabe assim, uma fortaleza. Era um bebê, Luan foi um bebê muito forte mesmo. Então, eu não estou julgando, não estou dizendo o que é melhor ou o que é pior, tá? Ou se é Tá. essa fórmula que vocês fazem, ou se é essa receita que eu aprendi com a Sônia Rich, né? Nesse livro, Mamãe Eu Quero. É uma gracinha esse livro. Uma gracinha, uma gracinha. E ainda existe a venda, tá? Ele não se extinguiu, não. É, Por que eu lembrei disso? Ah, porque existe essa possibilidade também, né? Mas só que aí você precisa de ter tempo. E aí eu aproveitava o bagaço que sobrava e ainda fazia pão. Misturava para fazer pão, né? Porque tinha tanta coisa ali, como é que ia jogar aquilo fora, né? Ainda usava na frente de pão. Então, assim, só para dizer que existem também maneiras naturais, até para diminuir a minha culpa, porque eu fiquei com culpa. Eu fiquei com um sentimento Sim, de culpa. Para diminuir a minha culpa, eu falava, eu vou dar o meu peito e vou complementar com leite natural. Né? E eu dizia assim, leite de vaca não, porque ele não é filho de bezerro, né? Ele não é bezerro para tomar leite de vaca, então eu não aceitava o leite de vaca, que eu também aprendi com a Sanite. Mas assim, para dizer isso, né? E quando você traz assim que é, que é a tal da ressignificação, né, Mari? A gente sim, ressignificar. Opa, a gatinha derrubou coisa aqui. A gente ressignificar o que acontece. Se eu fosse mãe hoje, com 57 anos, eu ia ter uma outra concepção do que é possível. Né? O que é possível? É exato. possível ter todos os filhos de parto natural? É, bacana. Não é possível? Não. Mas ele E vai tá sair tudo da sua bem. barriga. E tá tudo bem. Ele vai sair da sua barriga de qualquer maneira. Né? A primeira médica que eu tive, ela falou isso. Você quer ter como seu filho? De cócoras? Tudo bem. Você quer ter na bacia d'água? Tudo bem também. O importante é que ele saia. Né? Exato. Então, ressignificar, né, Mari? Que é o que você falou. Sim, eu falo sempre, quando tenho, né, pacientes lactantes, né, que estão amamentando e que não têm a possibilidade de amamentar esse filho porque não tem leite, e aí tem que usar as fórmulas, eu sempre falo para ressignificar esse momento da amamentação, não com aquele pesar de que não tem leite para poder amamentar, mas fazer daquele momento da amamentação, né? Independente se você está usando o teu peito, se é um leite de banco de leite, se é um leite de fórmula, se é um leite vegetal, Você está alimentando. você está tendo aquele momento, que é isso que a gente leva, né, para nossa vida. Esse momento de amor, de conexão com a mãe, né? Então, não importa de onde vem o leite, você está ali naquele momento de conexão. Você está Sim. nutrindo o teu filho de uma maneira X, Y, Z, mas você está ali, né? Ou então, não é a mãe, mas foi a avó que cuidou dessa criança, foi o pai. É o momento presente, é o que faz a diferença. Hoje, você falou, se eu fosse ter filho agora, né, eu teria. Hoje eu penso assim, eu não tinha em mente, né, compartilhando com vocês, eu não tinha em mente essa questão de maternidade. Mas depois da minha constelação, isso ficou muito forte. E mudou muito aqui em casa, né? Então Mari. temos planos, estamos nos planejando. E hoje eu penso isso, eu acho tão lindo, sabe? Eu penso assim, bom, se eu não tiver leite, tá tudo bem, né? Existem outras possibilidades. E se acontecer, por exemplo, né? Não sei como será, mas vamos supor que eu precise de uma ama, né? Uhum. Eu terei outra visão, né? Essa conexão energética do filho com a ama vai acontecer, né? E aí a Sim. importância da mãe, né? Também ter essa conexão. Tá, tudo bem, a ama precisa, mas eu vou estar ali perto junto, porque eu vou participar, né? Eu vou ali doar a minha energia também junto, eu vou doar os meus sentimentos, eu vou proteger o Nada meu filho, né? sim, que ai, gente tem mosquitinho. Sabe aqueles mosquitinhos de miudinho assim? Então, tem um Sim, aqui. A minha avó diria que ele está querendo me dizer alguma coisa. Mari, é o que essa psicóloga fala, a Inês Rosângela. Ela também é consteladora familiar. Ela ai tem que canal no bacana. YouTube. Ela diz isso também. Ela diz a importância da energia que você
se você for precisar de uma mama de leite, como você falou, né? Mas a energia de conexão, né? Que foi aquilo que eu falei anteriormente, né? Que Sim, se esse bebê já está, por algum motivo, desconectado da mãe, por algum motivo dessa mãe, desconectou, e aí aparece outra mulher nesse momento para oferecer o seio, que aí então essa pessoa pode vir a corroborar com esse momento da desconexão e ajudar mais a desconectar. E se, e se, aí eu falo aqui agora, eu pensando, bom que a gente está assim, debate, né? A gente está sim, pensando alto. E que se você foi essa pessoa, né? Você, qualquer um que esteja aqui ouvindo, que precisou ser amamentado por outra mulher que não a sua mãe, não fazer disso um drama gigante. Ao contrário, né? A sua mãe se preocupou com que você mamasse, que você sugasse o seio, a importância da sugação, né? E você, enquanto sim, nutricionista, fala disso muito melhor do que eu, né? Mas a importância de sugar para audição e para outras coisas do sistema digestivo também, né? Então, a tua sim, mãe se preocupou com que você sugasse um seio, né? Mas se você que está ouvindo agora, por acaso for precisar disso, que esteja junto com esta mulher que está dando seio. sim. Sim, essa questão também da gratidão, né? Gratidão. Tanto da mãe quanto do filho, né? Sim. Para todo esse, vou falar que nem você fala, para todo esse emaranhado, né? Todo esse De, emaranhado. de, de conexão, né? E isso a gente perdura para a vida, né, Carla? Eu penso que a gente tem diversas conexões ao longo da nossa vida, né? E Uhum. essas conexões elas vão de uma forma impactar, né? E quando a gente Uhum. pensa nessa questão de sistêmica, como você fala, eu acho que quando a gente tem, eu falo que a gente abre os olhos, né? Que a gente começa a ver tudo com uma visão diferente, né? Sim. Quando a gente tem Troca. esse, eu acho, sim, eu acho assim, sensacional quando a gente consegue olhar para as coisas com essa visão. Então, eu queria tanto que todas as pessoas pudessem ver tudo com esse olhinho, né? Porque fica tudo, não fica mais fácil, mas a gente tem um entendimento, Fica mais leve, né? fica mais leve, a gente consegue lidar melhor com as situações, né? Então, eu, Esteja. sim, sim. Então, eu acho assim, como eu falei, eu sempre falo, né, para essas mães, né, que passam por consulta, tá tudo bem, né, esteja presente, seja presente nesse momento e mande muita energia, muito amor, que é isso que a gente vai levar, né, que é isso que vai Lindo, impactar a vida da criança, né, é isso que vai levar lindo. para o resto da vida. É isso mesmo. Nossa, Mari, gratidão demais pela tua participação. E eu vou falar só mais uma coisinha antes da gente encerrar a live, é que isso que você traz, né? Daí que eu falei também, quando a gente consegue ressignificar esses momentos, né? E deixar de fazer um drama gigante daquilo que a tua mãe não conseguiu, porque não conseguiu. E ela teve os motivos dela, mas ela Sim, te deu a vida. Ponto. exato. Ela deu a vida pra gente. E se ela deu a vida pra gente, é porque teve amor para que essa vida brotasse. Porque quando eu penso, gente, na gestação, é uma coisa Uhum. incrível. Até hoje em mim provoca muita emoção quando eu vejo uma gestante ou quando eu vejo filme que mostra um parto. É uma coisa que em mim, que eu sempre que eu olho aquela cena, né, de uma criança saindo de dentro de uma mulher, um ser saindo de dentro de outro ser, isso para mim ainda é muito incrível. Ainda é muito incrível. Assim como eu ainda acho que quando o avião voa, também para mim eu acho incrível. Mas uma criança que foi gerada dentro de uma outra pessoa. Então, esta mulher, esta mãe, disse sim para a nossa vida. Exato. Né? Pronto, isso já basta todo o resto. Ela pode ter errado um monte, até porque somos seres humanos, e até porque Sim, é um ser humano.
Então, todos nós estamos aí passíveis de erros, né? E aí, Sim, mas ela nos deu a vida e agora é com a gente, que agora a gente é adulta, né? exato. Né? Eu acho que esse é o grande, o maior motivo, nos deu a vida. Né? Nos deu a vida. Independente dos erros, se amamentou, se não amamentou, se tomou fórmula, se tomou leite vegetal, enfim, a gente tem N maneiras que é para a gente ser nutrido, mas a maior nutrição que a gente pode receber da nossa mãe, a gente recebeu no momento que ela disse sim pra gente, né? Eu penso assim também. Ai, gratidão, Marizinha. Marizinha, então a gente encerra essa live, porque a live da manhã, desse horário, 10h30 da manhã, é um horário crucial, né, para muita gente. Sim, Então a gente encerra aqui, mas quem sabe a gente prepara uma live daquelas longas para a noite, se você topar, para falar desse assunto. super topado já. Então pronto, vamos só marcar o dia, tá Vamos bom? marcar. Então, ó, Beijo. um beijo gigante, gratidão e pessoas queridas, sábado tem meditação, tá bom? Sábado às 8 horas da manhã tem meditação e talvez seja com o Luiz Henrique, que fez a live da segunda-feira à noite sobre acupuntura, sobre sentar na calma. Bacana, né? Um beijo gigante, então. Até Beijão. sábado. Gratidão, Maria. Gratidão.